Olá, galera! Tudo bem? Boa tarde. Fico muito feliz pela participação de vocês. Hoje nós temos a palestra com o nosso Lucão, com o curso de Comunicação e Oratória na Prática. Ótima palestra a todos. Lucas, é com você. Gente, vou me apresentando para vocês antes da gente começar com a nossa palestra. Eu sou o Lucão, tá? Pode me chamar de Lucas, Lucão, fica a critério de vocês como vocês vão me chamar. Nós somos da Papolândia, né? Eu sou da Papolândia. Papolândia é uma comunidade onde a gente ajuda pessoas a se comunicarem melhor na vida, na internet e nos palcos. Hoje, meu objetivo nessa 1 hora e 10 que nós vamos ficar juntos, é ajudar você a entender o que você precisa fazer para conseguir trabalhar no palco de uma maneira mais legal. Conseguir fazer uma presença de palco massa, para conseguir diminuir a ansiedade, lidar melhor com as emoções. E eu quero mesmo, nessa jornada, ajudar vocês a entenderem que o palco não é um monstro que muita gente pensa. Pelo menos, ele não precisa ter. Bom, vamos começar com o nosso conteúdo, vamos começar com as dinâmicas, tá todo mundo comigo mesmo, né? Seguinte, nós precisamos entender o porquê nós temos medo de falar em público. É o primeiro critério, e assim, para vocês terem noção, o medo de falar em público, ele é maior do que o medo de morrer. E, gente, é sério, eu quero dizer que tem mais pessoas no mundo com medo de falar em público do que com medo de morrer. E os fatores que influenciam em tudo isso estão aí, ó. Medo de rejeição e medo do ataque. Eu tenho medo que as pessoas rejeitem as minhas ideias, que elas comecem a rir de mim. Eu tenho medo de que as pessoas comecem a vaiar, de que as pessoas comecem a me achar não competente para estar ali. Eu tenho diversos medos que acabam influenciando na minha performance no palco. Muitas vezes, esses medos são inconscientes. Eu quero dizer que muitas vezes a gente não percebe o processo que esse medo leva a gente a executar, tá? Mas, Lucão, tem caminho para isso? Tem, lógico que tem caminho para isso. Eu tô aqui para ajudar vocês a solucionar esse problema. A lidar com medo, gente, tá? Nós vamos entender durante a jornada de hoje que nenhum medo é bobo. Ainda bem que o homem tem medo de algumas coisas. Imagina o que seria do ser humano sem medo? Pelo amor de Deus. O ser humano com medo já faz umas coisas que a gente duvida. Imagina o que seria do ser humano sem medo, né? Então, a outra coisa que influencia muito são as nossas emoções, né? E aí eu coloquei para vocês 3 super mentiras que o pessoal já falou para você, que você já ouviu em algum lugar e até que você acredita sobre falar em público e as suas emoções. A primeira dela é que as suas emoções te atrapalham na hora de falar em público. Não, gente, as suas emoções não te atrapalham na hora de falar em público. O que te atrapalha é a forma como você lida com as suas emoções, né? A ansiedade atrapalha, Lucão? Se você não souber lidar com ela de uma maneira eficiente, ela te atrapalha. A insegurança atrapalha? Se você não sabe lidar com a sua insegurança, ela vai te atrapalhar. Agora, se você aprende de uma forma efetiva de lidar com todas essas emoções, ela acaba te ajudando. Emoções são indicadores, ou seja, se eu estou ansioso, eu estou recebendo um indicador biológico de que algo pode acontecer, de algo ruim pode acontecer. Então, eu começo a receber essa antecipação para conseguir fazer um planejamento para lidar com essa situação, né? Então, é muito importante entender que as suas emoções são indicadores. Segunda mentira que te contam sobre falar em público. Você não pode demonstrar suas emoções enquanto fala. Gente, nós estamos aqui com diversos estudantes. É um porre quando o seu professor resolve falar como se fosse uma múmia, não expressa emoção na voz, não expressa emoção no olhar, não expressa emoção em nada, fica desse jeito. É horrível, sério. Então, assim, ó, muito importante, gente, muito importante demonstrar as emoções enquanto vocês falam em público, mas entender uma forma de demonstrar as emoções que contribua para a sua apresentação. E o terceiro mito ali, a terceira mentira, é que a sua ansiedade só traz coisas ruins para a sua apresentação. Eu gosto sempre de chamar atenção para a ansiedade, nada de romantizar a coisa ruim, mas a ansiedade é sim um fator importante de se considerar durante as suas apresentações. A ansiedade ajuda você a criar um bom planejamento. Eu vou falar hoje sobre o que é um bom planejamento para as suas apresentações. Ela ajuda você a conseguir mapear situações, a entender as situações. A diferença é que culturalmente nós não fomos ensinados a lidar com a ansiedade dessa forma, mas ela surgiu biologicamente, né? Ela surgiu no nosso corpo para esse efeito, o efeito de planejamento e antecipação. Fechou?
E aí tem uma coisa que é muito importante de vocês entenderem, e é que não basta ter um plano, tem que ter um bom plano, tem que ser um plano bom, né? E aí eu gosto sempre de contar a história de uma vez que eu estava na terapia, estava conversando com o Caio, que é o meu terapeuta, e aí ele me perguntou se eu tinha um bom planejamento financeiro. Aí eu peguei e falei para ele que tinha, e ele perguntou onde estava, se tinha planilha. Eu falei que não. Ele falou, então você não tem um bom plano, você tem um plano. Se está na sua cabeça, se está em algum lugar, vai ser fácil de você esquecer, você não vai conseguir mapear. Então, você vai precisar ter um bom plano. E um bom plano envolve ter algum lugar para olhar, ter anotações, ter uma direção. Gente, muita gente tem medo de falar em público porque acha que pode acontecer alguma coisa que não vai saber lidar. Isso é falta de um planejamento. Um bom planejamento resolve esse fator, resolve esse medo, ajuda você a lidar com ele de uma maneira mais tranquila, beleza? Um bom planejamento vai te ajudar a diminuir a ansiedade, o medo, vai ajudar a diminuir o nervosismo, ele vai potencializar a sua segurança para o público vai começar a tirar de uma maneira mais interessante, vai perceber que você está seguro em relação à sua mensagem, você vai conseguir criar conexões verdadeiras com o público, que é uma dificuldade que a gente vê principalmente com os professores, né? O cara fala de um jeito que faz muito sentido para ele, mas ele não fala de uma forma que faça sentido para quem está ouvindo, isso distancia os ouvintes. É por isso que de vez em quando, na aula de vocês, é muito mais interessante olhar para o ventilador do que para o professor, porque ele fala de uma forma que não é nada interessante. Outra coisa que um bom planejamento ajuda é aumentar o engajamento e o interesse da sua plateia, a evitar a possibilidade de dar branco. Como assim? É sério, Lucão? Se eu fazer um bom planejamento, eu vou diminuir a possibilidade de dar branco na minha palestra? Sim. Sim. Se você faz um bom planejamento, você diminui a possibilidade de ter um branco no meio da sua palestra e ficar sem reação, não saber o que fazer. Caralho, Lucão, então um bom planejamento resolve bastante coisa, né? Resolve. E por que as pessoas não fazem? Primeiro, porque elas acham que elas estão perdendo tempo quando elas fazem um planejamento, né? E a visão deveria ser de que um bom planejamento é investimento. Eu estou investindo em criar uma boa apresentação. Gente, eu também já fui universitário, tá? Eu entrei na graduação de psicologia, tranquei a faculdade faltando 2 matérias para terminar. E aí tem uma coisa muito interessante. Eu sei que a gente, que é universitário, tem um costume ridículo de deixar para montar a apresentação hoje, que é para amanhã, né? É aquele ditado universitário: se não é para amanhã, não é hoje que eu vou fazer. E é exatamente por isso que vocês ficam inseguros na hora de realizar as apresentações de vocês, tá? Eu imagino que no meio da correria tem bastante projeto, tem bastante tempo. Os meus melhores amigos também estudam na UTF, por exemplo, e eu vejo que eles, se desdobram nos 40 para conseguir dar conta de tudo. Mas a gente vai precisar, para criar boas apresentações, para melhorar a nossa oratória, a gente vai precisar de um plano que vai demandar tempo para ser criado, tá? A famosa preguiça é o outro motivo, né? Não saber por onde começa, tá, Lucão? Eu quero planejar, mas por onde eu começo, cara? O que eu faço? E também por desconhecer os benefícios de um bom planejamento, né? Eu não sei o que traz, se traz, então não vou ficar planejando, né? E aí, o que é um bom planejamento? Cara, o bom planejamento é aquele que consegue mapear toda a situação da sua apresentação. Então, o que fode com muitas apresentações, né, é a falta desse bom planejamento. O cara não planeja o estudo, ele não sabe estudar o público, ele não sabe qual vai ser a infraestrutura do curso que ele vai ministrar, da palestra que ele vai ministrar, se vai ter um microfone, se não vai, se vai ter PowerPoint, o cabo, como é que é? Né? É HDMI, é VGA? Qual que é o tipo de cabo? Né? Ele não faz um planejamento da abertura e do encerramento, ele não planeja formas efetivas de lidar com as emoções no palco, né? Ele não planeja uma performance, ele não planeja a mensagem que ele vai transmitir. E aí fica fácil de ficar inseguro com tudo, se eu não tenho nada disso planejado. Se eu não tenho nada disso planejado, facilmente eu vou sentir que não sou competente para estar ali no palco. E aí eu trago para vocês esse manual maravilhoso que é para ajudar vocês a solucionar esse problema. Que são os 4 P's que você precisa planejar caso você queira fazer apresentações legais no palco. Lucão, não quero planejar os 4. Tá tudo bem, gente, tá no seu direito, não há uma ordem. Mas esses 4 vai ajudar você a planejar a sua apresentação de uma maneira muito melhor e vai aumentar a sua confiança. Você vai conseguir desenvolver uma parada para acompanhar a evolução da sua apresentação dentro desses 4 P's que eu desenvolvi para trazer para o nosso curso de oratória. O primeiro P do público-alvo. Eu preciso saber quem é o cara. Eu preciso saber como esse cara se comunica, como ele se relaciona, como ele interage, quem são as pessoas que influenciam nas decisões dessa pessoa. Eu preciso saber como ela interage. Eu preciso saber o que ela quer aprender e como ela quer aprender. São 2 perguntas diferentes.
o que o meu público quer aprender durante a minha apresentação? O que ele quer ver durante a minha apresentação? E como esse cara quer ver uma apresentação? Tá? É extremamente importante ter tudo isso muito bem planejado. Lembrando que um bom estudo de público não é criado em 2 horas, tá, meus amores? Um bom estudo de público, ele vai demandar tempo para ser criado, cuidado, né? Imagina se um bom planejamento fosse feito em 30 minutos. Pois é. Uma boa apresentação é a mesma coisa. Eu sou um amante do mundo pop, principalmente da música pop. E aí eu vejo, por exemplo, como os artistas montam um show. Aquela entrega de 3 horas, de 1h30, de 1 hora, de 2 horas, tem toda uma preparação, às vezes, de meses antes. Por que a gente acha que fazer uma boa palestra, uma boa apresentação, não precisa desse mesmo cuidado? Por que a gente desqualifica a importância de tudo isso, né? Então é extremamente importante cuidar do público. A experiência do cara que faz show é toda pensada no público, né? Como o público vai interagir, o que ele vai gostar de ver durante a minha apresentação, o que eu quero que ele sinta. É extremamente importante fazer um bom mapeamento sobre o seu público-alvo, quem é o cara que você quer atingir com o seu conteúdo. Segundo ponto que eu planejo, a proposta, ou seja, quais são os conteúdos que eu vou trazer para esse público, sobre o que eu vou falar para esses caras. Assim, gente, é muito importante ser cuidadoso, porque vamos voltar de novo para a realidade universitária, né? Tem muito cara aí, tem muito professor que fez doutorado, caralho A4, fez PhD, e não consegue explicar o conteúdo de uma forma simples. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo e não conseguir explicar ele de uma maneira que seja acessível para o outro, né? Eu costumo usar como exemplo um professor que eu tive no ensino médio. Era um professor de química, adorava já, né? É até arriscado eu falar que eu não gostava de química aqui, gente, mas assim, era difícil de aprender. E aí o professor tinha influência, viu? Vou terceirizar a culpa mesmo. E eu falei pra ele uma vez, cara, você consegue explicar isso que você me falou agora de uma maneira diferente? Ele falou, não. Eu consigo explicar isso da mesma forma. De novo, de uma maneira diferente eu não vou explicar. Não tem uma maneira diferente de explicar isso. Então, esse tipo de fala acaba dificultando a gente de se aproximar do cara. Então tem que saber o que eu vou ensinar pra esse cara, quais são os conteúdos relevantes. Às vezes eu chego com aquele conteúdo massa, master, mas o meu público não tem acesso ao básico. Eu preciso ensinar ele sobre o básico para ele conseguir, inclusive, entender a importância daquele outro conteúdo secundário que eu trouxe, né? Não caiam na besteira de achar que vocês são fodas quando vocês estão explicando algo fudido. Não. Sempre pensem como o seu público vai aprender, vai entender e captar a mensagem. Lembrando que quem vai dizer se você é um bom orador ou não é o seu público. Se você não se importa com esse cara, se você não se importa com esse cara na montagem da proposta dos seus conteúdos, dificilmente ele vai conseguir se conectar com você de uma maneira interessante. Se você fala um conteúdo de uma forma difícil, novamente, o ventilador se torna mais interessante do que a sua palestra. Mas, Lucão, vamos lá. Como que eu penso em formas diferentes de explicar? Estudando de forma diferente. É muito difícil você desenvolver um repertório de explicação se você só estuda lendo artigo. Pô, vê sobre esse mesmo assunto lendo um artigo, vê sobre esse mesmo assunto assistindo um vídeo no YouTube, ligando para um profissional já formado na área, ou para um colega de profissão, colega de faculdade que já entende melhor do que você. Vê como as pessoas explicam esse mesmo assunto de uma perspectiva diferente. E aí você vai conseguir desenvolver um repertório de fala maior para conseguir explicar o seu conteúdo, trazer sua mensagem de maneiras diferentes para o seu público. Garanto que isso é uma sacada que faz total diferença nas apresentações. Tá, Lucão, depois de pensar na proposta, o que eu penso? Na performance. Lógico que tem que pensar em como eu quero ser percebido. 2 coisas ajudam você nessa definição. A primeira coisa que você vai se responder, vai se perguntar e se responder é: como eu quero ser percebido pelo meu público? Como eu preciso ser percebido pelo meu público? E a resposta vai variar de acordo com a realidade que você está inserido. Por exemplo, às vezes eu vou realizar uma apresentação que a finalidade dessa apresentação é vender um projeto. Então, eu estou ali para fazer toda uma apresentação e, no final, vender um projeto. Eu tenho que me comportar de uma maneira X para atingir esse objetivo. Mas, em alguns outros contextos, eu não estou a fim de vender alguma coisa. O meu objetivo, a minha finalidade é educar, é ensinar. Então, eu tenho que moldar a minha comunicação de acordo com isso. Eu tenho que pensar na minha entrega de formas diferentes. Então, assim, como eu quero ser percebido pelo meu público e como eu devo me comportar, como eu devo agir. Qual tipo de proposta eu devo trazer para o meu público para ser percebido
dessa forma qual eu desejo e preciso. É muito importante planejar performance, gente. É importante planejar performance nos ensaios, é importante planejar performance para entender como o público vai se relacionar com você. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, adoro ele, sério, do fundo do meu coração, e ele é carioca. Ele tem um sotaque, né, carioca, que já é naturalmente mais agressivo. Então, quando ele fala, de vez em quando o público se sente atacado com a maneira como ele fala. E não é por mal, é porque é cultural de onde ele vem. Né? Para ele é super natural. Só que, quando ele começou a planejar a performance dele, ele começou a perceber que ele tinha que gesticular de uma maneira mais centrada, falar em um tom de voz mais baixo, para que o público conseguisse se relacionar com ele sem se sentir ofendido. Quando a gente não planeja performance, a gente fica sem controle disso. E aí, quando a gente não tem um planejamento de como a gente quer ser visto, o público percebe a gente do jeito que eles quiserem. E aí não tem absolutamente nada que a gente possa fazer em relação a isso. E o último P que eu gosto muito de planejar são os problemas. Sim, gente, eu penso em todos os problemas que podem surgir durante a minha palestra. Eu já levei choque de microfone, tava falando aqui, pá, com o microfone, de repente o microfone me deu um choque na boca, foi horrível. Gritei no meio da minha palestra ali. O meu PowerPoint já não pegou, o e-mail com os meus slides já não chegaram, os mais diversos imprevistos, até cair no palco eu já caí, eu já consegui fazer isso de cair no palco. Então, é muito importante a gente entender que a gente não tem que trabalhar para que os problemas não aconteçam. A gente pode trabalhar também para que, caso eles aconteçam, a gente tenha um plano. Novamente, batendo na tecla, colocando o plano, é sobre ter um plano. Tem problemas, por mais que vocês vão mapear todos os possíveis problemas, né? Tem problema que vai surgir e não tem como, você não tinha pensado nele antes. Você vai ter que apenas lidar com ele, vai ter que trabalhar com o famoso improviso. Então, é muito importante entender que existem formas de mapear esses problemas antes das apresentações acontecerem. Vai lá e escreve quais são os problemas que podem dar na minha apresentação, o que eu pretendo fazer para resolver esses problemas caso eles aconteçam, e o que eu posso fazer antes das minhas apresentações para prevenir esses problemas. É extremamente importante pensar nesses 4 passos, nesses 4 P's, antes de ir lá no palco e apresentar, gente. Ter tudo isso muito bem planejado vai ajudar você a se sentir mais seguro no momento da sua apresentação, tá bom? E aí, gente, quando a gente planejou tudo isso, vamos pro palco. Bora pro palco. Tá, Lucão, chegou o momento de brilhar. Você vai pro palco, eu quero que lá no palco você lembre de emitir esses 3 sinais, gente. São 3 sinais. Eu quero estar aqui hoje e agora. Eu estou feliz por sua presença e eu sei o que eu vou falar e fazer. Eu explico para vocês, gente. É extremamente importante esses sinais, porque se você demonstra para o público que você não quer estar ali, você está roubando o tempo do cara. O cara, por algum motivo, seja porque a empresa dele encaminhou, ou porque ele comprou um curso seu, ou porque ele está na aula, ele está ali querendo que o tempo dele vale a pena. Cuide disso. O tempo, a gente está no momento onde isso é muito comprovado, né? O tempo é uma das coisas mais legais, é uma das coisas mais preciosas que nós temos nesse momento. Faça cada minuto da sua apresentação valer a pena. Mostra que você quer estar ali. Não tem nada pior do que a pessoa que chega na sala com aquele mau humor, brigou com a esposa, brigou com o esposo, brigou com alguém da família, brigou no trânsito e resolve descontar tudo isso no público, sabe? Parece que desqualifica. Parece que a pessoa gostaria de estar em qualquer lugar. Ela gostaria de estar, sei lá, gente, fazendo qualquer coisa menos ali. É horrível, o público se desconcentra, não rola aprendizado, não rola interesse, dificilmente rola conexão, tá? Um outro fator é, estou feliz pela sua presença, olha para o público. Se um dia vocês fizerem um curso de oratória que não for comigo, espero que um dia vocês façam um curso de oratória comigo, deixo claro, mas caso não seja comigo esse curso de oratória, e uma pessoa falar para você que você pode não olhar para o público, que você pode olhar para a parede, você vai levantar do seu curso de oratória, pedir o seu dinheiro de volta e ir embora. Não olhem para a parede, por favor, olha para o público, mostra que você está interessado no cara, sorria para o público. Uma ótima forma de mostrar para o público que você está feliz pela presença dele é causando pequenas interações, criando pequenas interações durante a sua apresentação. E o terceiro e último sinal, que é eu sei o que eu vou falar e fazer, é muito importante porque, amor, se você não sabe o que você vai fazer no palco ou falar, por que o seu público deve saber? Por que o seu público deve prestar atenção? Né? Então, você, como mediador, facilitador, palestrante, como líder, deve entender melhor do que ninguém o que você vai falar e fazer naquele momento. Não quer dizer que não exista, que não tem outras pessoas que podem entender também, mas quer dizer que naquele momento você foi escolhido para estar ali na frente e deve honrar com essa responsabilidade. Fechou?
Vamos seguindo? Esses sinais, eles são emitidos com o corpo, com a voz, né? Com o tom de voz, com gestos. É muito importante vocês entenderem uma coisa, gente. Nós precisamos urgentemente ter coerência entre 4 pontos. O que você fala, quem tá aí com o caderno vai anotando. Vou contar até 5 para quem não tá com o caderno por perto. Tem 1, 2, 3, deixa eu regular os dedinhos, né? 4, 5, boa. O que você fala, as palavras, etc. Tom de voz, o rosto e o corpo precisam emitir a mesma mensagem. Eles precisam estar com uma coisa que chama coerência. Como assim, Lucão? Me explica. Te explico. Vamos lá. Sabe quando você pergunta para um amigo seu se tá tudo bem e a pessoa fala assim, ó? Ah, tá. Mas você tá bem mesmo, a pessoa? Uhum. Sim. Tô bem. Então, tá rolando uma incoerência, né? Que é o que ela fala não condiz com o que o corpo dela manda como sinal. É muito importante vocês entenderem que no palco isso é extremamente importante e é extremamente perigoso. Porque o público percebe de uma forma inconsciente, na maioria das vezes, que você está sendo incoerente com aquilo que você fala. Então é muito importante regular a sua linguagem corporal, a sua fala, o seu tom de voz e as suas palavras para que elas entreguem a mesma mensagem, tá? Lucão, quais são as dicas que você dá pra gente em relação ao corpo? Primeira coisa, gesticular e usar as mãos. Não precisa prender as mãos, gente. Eu vejo gente falar, eu gesticulo. Calma, é gesticular com moderação. Nem de mais, nem de menos. Gesticular de uma forma simples, de uma forma legal, de uma maneira elegante, né? E elegante não no quesito gourmet, né? Numa maneira legal, de uma maneira bem posicionada, tá? Outra coisa super importante, olhando para os seus ouvintes. Imagina se do nada eu começo a dar palestra para vocês, eu acredito que vocês estão me vendo aí na tela, e eu começo a dar palestra para vocês olhando aqui para minha parede. Que tipo de conexão eu tô criando com vocês, cara? Nenhuma. Então, vou bater de novo na tecla da importância de olhar para o seu público. Sorrindo de forma verdadeira, né? Sorrir com os olhos, com as palavras, com o tom de voz, com a boca, principalmente. Mas, imagina que chato ter que ficar durante a palestra assim, você nem tá rindo de verdade. Então, não dê sorrisos que não seja de verdade, tá bom? E batendo de novo na tecla da expressão facial coerente com a mensagem. Toma muito cuidado, porque assim, ó, eu sou um cara muito expressivo. Eu sou o famosinho que literalmente consegue controlar a língua, mas a cara manda o sinal. Pois é, por muito tempo eu acabei sendo entregue nas minhas apresentações exatamente por não cuidar das minhas expressões faciais. Então, assim, gente, cuida muito para que a forma como você expressa seja coerente, porque geralmente a gente é pego no pulo. Quando eu ouvia alguma coisa que eu não gostava, eu virava o olho e nem percebia, sabe? Ou eu fazia uma cara de estranho para a pessoa enquanto ela estava falando. E essas nossas expressões acabam criando alguns ruídos que distanciam o público da gente, tá? Tá, Lucão, beleza. E a voz, o que eu faço, velho? Bom, vou dar algumas dicas para você melhorar aí a sua dicção, para você melhorar a sua entonação, para você conseguir desenvolver uma maneira legal, né, uma palestra legal com a sua voz. Primeiro, faça trava-línguas diariamente para melhorar a sua dicção, para conseguir pronunciar as palavras com todas as letras que existem nela, para conseguir falar de uma maneira mais interessante, abrir a boca, né? Eu tenho uma sobrinha e ela tem 15 anos recém-completados, o nome dela é Giovana. Opa, quase caiu aqui. O nome dela é Giovana. Daí eu falo pra ela, GG, abre a boca pra falar, amor, tu não tá te ouvindo. Você tá com preguiça de abrir a boca pra falar, meu bem? Abre a boca, GG, por favor, tu não tá te ouvindo. Então é extremamente importante, porque se eu começo a falar com a boca fechada, com preguiça, provavelmente vocês não vão ouvir alguma coisa que eu tô falando, né? Então, abra a boca pra falar, tá? É a segunda dica que tá ali do lado, ó. Pronunciar bem as palavras tem a ver com abrir bem a boca, beleza? Falar alto incomoda e falar baixo demais dá sono. Novamente, o ponto do equilíbrio, a importância do equilíbrio durante as nossas apresentações. Fale numa velocidade que o público consiga compreender você. Então, assim, ó, eu trabalho com palestras há 4 anos. Estou falando num ritmo mais acelerado do que estou acostumado para vocês, porque eu tenho bastante conteúdo que eu quero entregar para vocês hoje, né? E eu tenho um curto espaço de tempo. Então, eu quero que esse conteúdo seja válido para vocês nesse curto espaço de tempo. Por isso, eu acelerei a minha voz, né? Ainda assim, eu preciso tomar cuidado para não falar com vocês dessa forma, qual vocês não vão entender nada do que eu tô falando, e de vez em quando eu corro o risco de me embolar. Pá, respira. Tenho que falar com vocês numa velocidade que seja ok
para que vocês consigam compreender cada uma das minhas palavras e, principalmente, o objetivo da minha mensagem. Fale até sentir que a sua voz preencheu todo o ambiente, né? Então, é falar de uma forma que eu consigo sentir que todo mundo está me ouvindo. Um ótimo teste para isso é ir antes das suas apresentações no ambiente, falar alto e ver se consegue preencher o ambiente. Lucão, eu não consigo saber se preenche o ambiente. O que eu faço? Coloca um amigo no final da sala, pede para ele ouvir, coloca um amigo no meio, coloca um amigo no canto, pede para ele perceber e te falar, te dar o feedback, se consegue te ouvir com clareza, independente do lugar onde ele está, tá bom? Falar com entusiasmo ou seriedade vai depender do tema e do público. E aí tem uma parada que é muito interessante, que é a seguinte, ó. Tem muita gente que fala, né, que falar bem em público tem a ver com usar uma linguagem séria, técnica, pipipi, popopô. Ah, velho, não. Tudo isso vai depender do público qual você está ministrando a sua palestra. Eu gosto de ministrar conteúdos de uma maneira mais tranquila, mais leve, né? Então, assim, eu não faço parte do tipo de pessoa que vai falar de uma maneira formal para conseguir encantar o meu cliente, porque isso não faz parte da minha identidade, né? Nos meus cursos de oratória eu falo gíria, no meu dia a dia eu falo gíria, por que nos outros contextos eu não vou fazer isso? Né? Então, é muito importante entender o contexto qual você está inserido, o tema qual você está inserido, para entender se você pode trabalhar com entusiasmo, com felicidade, com empolgação, enfim, ou se você vai ter que trabalhar de uma forma mais centrada, fechada, direcionada. Tá? Novamente aqui, a questão de entender o público para saber qual é o tipo de voz que nós devemos utilizar durante as nossas apresentações. Tá bom? E aí, gente, é desenvolver também aquela boa capacidade do improviso, né? E, Lucão, improviso no palco, cara, você precisa desenvolver o seu improviso pro palco. Por quê? Porque muitas vezes, gente, acontecem umas situações com a gente que a gente não tá preparado, como, por exemplo, aquelas perguntas nada a ver que as pessoas fazem pra gente, ou aquelas perguntas que tem até sentido, mas a gente não estava preparado para elas. A questão que eu falei de dar branco, né? Do nada esqueço aquilo que eu estou falando, eu falo, meu Deus do céu. Uma pessoa com improviso bem treinado vai conseguir lidar com essas situações de uma maneira mais assertiva, mais pontual. Tá? Muito importante entender que o melhor improviso é o planejado, que é importante ser natural na hora de improvisar, tá? Que improvisar nem sempre é inventar alguma coisa, nem sempre é criar algo novo, né? Se capacitar no improviso, gente. Tem diversas dinâmicas, diversas coisas que vocês podem fazer para capacitar, para melhorar, para potencializar o improviso de vocês. Boa! Falo mais sobre como aprender a improvisar. Então, ó, uma das coisas que me ajuda muito e uma das coisas que eu ensino os meus alunos no curso de oratória é criar histórias com palavras despretensiosas. Então, assim, ó, vou dar uma atividade para vocês. Pega na casa de vocês, divide aí, pega uma folha e divide ela em 10 pedaços. E escreva em cada uma dessas folhas uma palavra totalmente aleatória, gente. Tipo, microfone, relógio, garrafa, lençol, ventilador, sacola, espelho, janela, céu. Coloca as palavras mais aleatórias do mundo ali nesse papel. Começa a sortear cada uma dessas palavras e vai criando uma história, uma narrativa com esse tipo de... com essas palavras que forem saindo da sua sacola, né? Então, sorteia palavras, cria história com elas. Mais ou menos, tipo, foi tirando e foi narrando, foi tirando e foi narrando. Não fica pensando muito. Pensa que você está na frente de um público que não vai dar para você esperar e você vai precisar criar a melhor história apenas com o que você tem, tá? Raul, ajuda super. Inclusive, nos meus cursos de oratória presenciais, eu trabalho com o jogo do troca para desenvolver a habilidade de improviso das pessoas, né? Assistam os Barbichas, ajuda demais no desenvolvimento do improviso. Liege, como disfarçar o nervosismo na hora da apresentação? Eu costumo falar uma coisa muito importante, que é a gente finge até parecer verdade, né? A gente finge costume. Então, muito importante. Antes das apresentações, eu ensino os meus alunos uma coisa que é a meditação. É uma meditação ali de 3 minutos que ajuda o corpo a ficar mais tranquilo. A gente precisa mandar sinais para o nosso cérebro, enquanto a gente está apresentando, de que está tudo bem, porque daí ele mesmo se acalma. Mas uma das coisas que facilita mostrar que você está nervosa é segurar o objeto, né? Vamos dizer que eu estou aqui com uma caneta na mão. Começo a bater o objeto, balançar a perna. É por isso que a meditação ajuda, porque a gente começa a ficar mais consciente de quais são os sinais que o nosso corpo está emitindo de nervosismo, e aí a gente consegue fazer com que essas partes do nosso corpo que estão emitindo esses sinais
parem de tremer, para de falar. Mas, ó, vou dar uma dica super importante também. Não tem problema admitir para o público que você está nervoso. Tem problema admitir para o público que você está nervoso e desqualificar a sua apresentação. Qual que é a diferença, Lucão? Bora explicar para vocês. Gente, seguinte, essa é a minha primeira apresentação, ou eu não sou muito acostumado com fazer apresentações em público, estou um pouco nervoso agora, mas estou super empolgado para bater esse papo com vocês, para que vocês consigam desenvolver as habilidades que eu trouxe hoje, tá? Esse é um modelo legal de falar que você está nervoso. O modelo que não é tão legal é falar assim, gente, eu tô nervoso, na verdade eu não gosto de fazer apresentações em público, me fico bem incomodado, mas eu preparei uma coisinha aqui para vocês e espero que vocês gostem e é isso. Não, essa é uma maneira que acaba desqualificando as suas apresentações, tá bom? Aprender a improvisar, gente, é uma ótima técnica para quem tem criança em casa, né? É treinar, contar história para essas crianças. Ah, vocês acabam ficando bom. Outra coisa também é começar a brincar com coisas que ativam a criatividade de vocês, né? Brincar com Lego, sabe? Essas coisas que acabam estimulando a nossa criatividade no dia a dia. Ah, Lucão, mas o que o Lego tem a ver com o palco? Se a gente pensar no primeiro momento, nada. Mas ele acaba estimulando o seu cérebro a ficar mais criativo. Então, o improviso tem a ver com explorar a criatividade do nosso cérebro. Façam atividades que nem sempre são relacionadas ao palco, mas que vai acabar refletindo e contribuindo para a apresentação de vocês ali naquele momento. Show? Se eu pudesse dar 2 dicas para vocês, né? Se eu pudesse resumir todo esse conteúdo em 2 dicas para vocês, eu falaria assim, cara, investe tempo em cuidar da sua apresentação. Investe tempo no planejamento da sua apresentação. Cuida muito disso. Na segunda dica, eu falaria para que você se divirta no palco e que você não pare o show, que você continue. Então, lembra que eu falei para vocês que eu caí no palco? Pois é, gente, eu caí no palco. Naquele momento, eu fiquei muito preocupado com voltar a apresentar do que com levantar, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso voltar para minha apresentação. Não tem problema errar. Tem problema não continuar a sua apresentação. Tem problema não tocar o baile da sua apresentação. Né? Então, o show continua. Eu gosto, como eu falei para vocês, da cultura pop, e aí eu vou trazer de novo um exemplo do palco. O que acontece com um cantor ou uma cantora se acaba acontecendo algum imprevisto no palco? Ele tem que resolver e continuar o show, porque o público contratou ele para estar ali e espera uma boa performance. É a mesma dica que eu dou para vocês. Continuem o show, independente do que aconteça. Se precisar parar 2 minutinhos para ver se está bem, tomar uma água e etc., massa. Faça isso. Mas volte para o show. Tá? Se eu pudesse dar 3 dicas para vocês, essa seria a última, não crie um personagem para entrar no palco. Toda vez que você criar um personagem para entrar no palco, você vai ficar com foco em manter o personagem e vai perder o foco em transmitir a mensagem. Vou repetir para vocês para gravar. Toda vez que você montar um personagem para entrar no palco, você vai ficar distante de transmitir a sua mensagem e vai focar no personagem. E qual que é o problema disso, Lucão? O problema de quando você cria um personagem é que você fica muito nervoso para manter esse cara, né? Mas quando que a gente cria um personagem? Quando a gente não confia que a gente é bom o suficiente para estar ali. Quando a gente não confia na nossa capacidade. A gente acaba criando um personagem para impressionar o público. É foda? É foda. Já aconteceu com você, Lucão? Já. E não foi a melhor experiência que eu tive. Quando eu comecei a ministrar treinamentos e palestras, eu vim do RH, eu trabalhei 5 anos no RH, então tem toda aquela postura séria, camisa para dentro, sapato de casamento, que é o famoso sapato social. Então, eu usava para dar palestra, né, gente? Desconfortável. Eu criava todo um personagem pensando que tudo aquilo ali ia impressionar o público, sabe? Eu tinha muito medo mesmo de ser julgado pela minha idade, porque eu comecei a dar palestra, eu tinha 21 anos, 21 anos de idade. Eu morria de medo de que as pessoas começassem a me julgar como um cara novo demais para estar ali, de que não me dessem abertura. Enfim, eu tinha diversos receios, e por esses receios, eu criei esse personagem mais sério e que tinha uma aparência até mais velha para as pessoas, né? Eu tinha medo de que as pessoas percebessem a questão da minha orientação sexual, que os caras começassem a perceber que a minha sexualidade no palco, parassem de prestar atenção e me julgar. Eu passei por diversos medos, né, no palco. Muito importante. Um dia, eu tive que tomar uma decisão. Eu queria não ser mais um palestrante, não mais um bom orador. Eu queria ser alguém que contribuísse para boas experiências das pessoas, sabe? Eu queria criar boas experiências no palco. Eu queria que as pessoas lembrassem das minhas palestras, independente se as minhas palestras teriam 40 minutos, 30 minutos, ou se ela tivesse 1 hora, 1 hora e meia, né?
Eu queria que elas lembrassem de mim. Para eu conseguir criar experiências memoráveis, eu teria que ficar à vontade com quem eu sou. Foi aí, então, que eu decidi mudar o meu público, né? Na verdade, eu fico pensando assim, cara, se um cara tá ali se preocupando com a minha orientação sexual, ele tá querendo um encontro, ele não tá querendo assistir um conteúdo. Eu tô ali para ministrar conteúdo, para contribuir com a jornada dele. Eu não tô a fim de ter um encontro, né? E aí, foi onde eu comecei a ficar mais tranquilo, consegui ficar mais de boa. As minhas palestras, elas são palestras muito elogiadas, eu fico muito feliz por isso, mas é porque hoje eu não entro no palco como um personagem. Eu não entro no palco me preocupando em passar a imagem de ser foda, né? Uma cliente minha uma vez foi assistir uma palestra que eu dei, e aí ela me perguntou, ela seria a próxima pessoa, né? Ela falou, meu, que legal, eu quero que todo mundo levante para me aplaudir, igual fizeram com você. O que eu faço? Eu falei, uma boa palestra. Se você fizer uma boa palestra, o pessoal no final vai levantar, vai aplaudir você, vai todo mundo gostar daquilo que você falou. Então é muito importante que você entenda que criar um personagem te distancia de ficar próximo do seu público, de criar uma boa experiência para o seu público, tá bom? Lucão, acabou, velho? Gente, acabou. Além disso, Lucão, eu posso aprender mais sobre oratória? Lógico que você pode aprender mais sobre oratória. Ó, tem esses 2 Instagrams aqui, ó. Tem o meu, né, que eu falo bastante sobre comunicação, sobre marca pessoal, que eu dou algumas dicas para as pessoas. Tem o Instagram da Papolândia também, que ajuda o pessoal, que tem diversos conteúdos. Nós já temos 18 publicações ali para ajudar você a entender como você pode criar uma boa performance no palco, como você pode se desenvolver. E também são conteúdos que a gente ministra ali pelos stories, tá bom? Tem diversas coisas que eu já fiz alguns, mas não criei destaque, vou disponibilizar em breve para que vocês possam aprender mais sobre o palco. Então, aqui é onde você pode entrar em contato comigo para conseguir saber sobre cursos, para querer pedir dica. Lucão, eu estou precisando de uma dica para tal coisa, o que eu posso fazer? Manda aqui e aí eu ajudo vocês nesse processo. Então, são esses os nossos Instagrams, os nossos pontos de contato. Pode super mandar mensagem, gente, eu juro, pode mandar mensagem e aí eu converso com vocês, por ali. Tô super a fim de ajudar vocês nessa nova jornada, tô super a fim de ajudar vocês a se posicionarem de uma maneira mais interessante, tô super a fim de contribuir com o palco de vocês, com boas experiências no palco, beleza? Ó, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu quero ouvir perguntas, na verdade, já que a gente tem esse tempo aí, né? Nós temos praticamente 15 minutos. Eu quero ouvir perguntas de vocês, eu quero ouvir as situações de vocês, eu quero entender como eu posso, de fato, contribuir com vocês nesse tempo. Fechou? A Ana falou que quando ela dava aula de teatro, nossa, eu tô super tiozão lendo as coisas assim, né? Tipo, grudado na tela, meu Deus. Vamos lá. A Ana falou que quando ela dava aula de teatro, ela utilizava o método do troque, realmente ajuda muito. Eu tenho meio que uma âncora na minha cabeça, gente. Então, quando eu tô ali no palco e eu esqueço alguma informação, eu mando troca na minha cabeça, né? Uma outra dica super importante para vocês, se liguem nessa e tem que ser muito Fernanda Montenegro para conseguir mandar uma dessa, hein? Eu deixo um copo d'água por perto, e aí sempre quando eu esqueço uma informação, eu tomo água, né? Então eu vou lá. Gente, só um pouquinho, por favor. Minha garganta começou a ficar seca. Bom, tá todo mundo entendendo o conteúdo, sim? Onde que eu tava? Não estavam prestando atenção, né? Boa, eu estava falando sobre improviso, isso mesmo. Então, e eu continuo a minha palestra, né? Uma outra coisa que eu faço é tossir. Então, eu... Agora é meio arriscado porque a gente está em tempo de coronavírus, né? Tossiu no palco, apesar que também não tem palco. Mas tossiu em algum lugar a gente é criticado. E tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas assim, quando eu tô nas apresentações nos dias normais, eu acabo tossindo e peço um tempo pra pessoa, tipo, rapidinho, deixa eu pegar água. Dou esse somebody love, né? E aí eu volto a falar com o público. Gente, onde eu tava? E geralmente o público me ajuda, né? Então eles me lembram de onde eu estava. Mas, Lucão, e se ninguém te lembrar de onde você estava? Eu falo que vou seguir o conteúdo e vou pro próximo tópico. Tá? Lucão, mas tem vezes que você admite que esqueceu? Sim. Na semana passada eu estava ministrando um curso de oratória e aí eu acabei me empolgando num ponto. Eu falei, gente, eu acabei me perdendo. Alguém me lembra onde eu estava, por favor? Tá tudo certo. O importante é não desmerecer a sua apresentação por causa disso, tá? Ótimo. Indica alguma leitura sobre oratória? Eu indico várias, Ana, várias. Eu tenho muitos livros, eu leio sobre comunicação e oratória já fazem mais ou menos 6 anos. Tem alguns que estão emprestados e nunca mais vão voltar também, né? Então, ó, para que vocês tenham dimensão, eu tenho esse, eu vou passar todos esses títulos aqui para vocês,
para que vocês consigam desenvolver a comunicação de vocês de uma maneira mais interessante. Ah, não comprem apenas livros super novos e recentes. Ó, eu tenho esse livro aqui, que ele é de 1990 e pouco, falando sobre oratória há um tempo, tipo, onde as pessoas não davam tanta importância para ela, sabe? Então, eu tenho sobre linguagem corporal, eu tenho esses livros que são poucos conhecidos também, ó, são livrinhos pequenos e super didáticos, falando com estranhos. Tem mais aqui? Tem mais aqui. Tem mais esse daqui, ó, Comunicação Eficaz, Mayumi. Quando você está fazendo uma apresentação e percebe que errou, qual é a melhor forma de se controlar e voltar no conteúdo correto sem que você trave? Boa, ótima pergunta, Mayumi. Sendo simples e objetiva. Gente, eu errei numa informação, vou corrigir. Corrija a informação e toca o baile, tá? Não fica focando no erro, não fica focando, adorei, né? Não foca no erro. Então, gente, seguinte, eu errei uma informação. Eu estava falando para vocês que o improviso é importante, mas o improviso é extremamente importante no momento X, tá? E aí você consegue voltar para sua apresentação. Não fica dependente do erro, não fica se corroendo. Cada vez que você começar a se corroer por ter errado, lembra que você vai ficar distante de transmitir a sua mensagem. E que durante a sua apresentação o foco deve estar em transmitir a mensagem de uma maneira legal. Liege. Tem slides chamativos? Ajudam a manter a atenção do público? Ou é melhor algo minimalista? O slide ele pode ser chamativo, mas o slide ele não pode ser mais chamativo do que você. Você é o reizinho, a rainha da sua apresentação, e por esse motivo você deve ser a pessoa que mais vai chamar atenção durante todo o seu conteúdo. É muito importante entender, eu vou colocar até na apresentação de vocês aqui, uma questão que fala sobre os 10 mandamentos das apresentações visuais, tá? Que é tomar muito cuidado com as cores, é tomar muito cuidado com o texto, é tomar muito cuidado com tudo, porque tudo vai influenciar na emoção do público durante a sua palestra. Então, já fui numa palestra de um cara que era de 4 horas e os slides eram vermelhos. Facinho da gente ficar irritado, com raiva, com fome. Então, é extremamente importante cuidar de tudo isso, tá? Também vai depender do público. Eu gosto de usar slides coloridos, como vocês bem perceberam, né? Então, os slides de todos os meus cursos, se vocês pegarem para ver, eles são todos coloridos. Né? Eles são todos coloridos, mas eu tenho toda uma centralização para não perder a atenção do meu público. Nos cursos de oratória, para que vocês tenham noção, eu coloco a tela, eu passo ali, né, a imagem da tela, desligo a tela e volto a falar com o público olhando para eles, porque eu não quero que o foco esteja no PowerPoint. O PowerPoint deve ser um guia para o público, para você entender onde você está, como você está direcionando, se o seu tempo está acabando e etc. Tá? Existem critérios para conhecer o público, sim, Fer. Muito importante, ó. Eu gosto de saber idade, eu gosto de saber nível de escolaridade, eu gosto de saber sobre situação financeira deles, qual é a classe econômica desses caras. Eu gosto muito de entender o gênero predominante da palestra do público que vai ouvir minha palestra, o meu conteúdo. Eu gosto muito mesmo de entender o que meu público estava fazendo antes de me encontrar, qual é o dia a dia desse cara. Eu gosto de estudar muito sobre todas as características do meu público, a linguagem, como eles se comunicam entre eles numa mesa de bar, né? É uma pergunta que eu faço muito para os meus clientes que estão desenvolvendo palestras, assim, ó. Como que o cara se comunica quando ele está numa mesa de bar? Né? Porque para ele vai ser muito mais interessante se você manter uma mensagem como se fosse uma conversa do que se fosse uma palestra ou uma aula. Toda vez que você se comunicar como se fosse uma conversa, vai soar mais interessante do que como uma aula, né? Então é extremamente importante cuidar de tudo isso para você conseguir prender a atenção do seu público, tá? Jerônimo, como melhorar o tom de voz e dicção? Cara, se forem alguns problemas simples, né, aqueles exercícios de trava-língua, leitura em voz alta é sensacional para conseguir melhorar o seu tom de voz e dicção também. Pegar um livro, começar a ler em voz alta, trazer uma narrativa legal para ele, vai te ajudar muito, tá bom? Mas se for um problema mais grave, tem que ir na fonoaudióloga. Tudo depende de como que funciona essa questão para você, tá bom? Lucão, quando disponibilizar a lista de livros, pode sinalizar o que acha indicados para iniciantes? Posso. Vou indicar para vocês que querem começar Dale Carnegie, tá bom? Esse daqui, ó. Dale Carnegie é um reizinho, um cristal lapidado que dá dicas super simples de como você pode desenvolver a sua oratória. Esse cara, ele desenvolveu esses livros aqui, se eu não me engano, em 1942, sei lá, mas são técnicas super atuais, ele era super visionário, vocês vão adorar a metodologia deles, tá? Onde geralmente você faz seus slides, eu utilizo o Illustrator, mas para quem está começando e quer criar apresentações legais, use o Canva.
O Canva é uma apresentação, é uma ferramenta gratuita e vocês vão adorar. Eles conseguem ter slides animados, etc. Indico que não faça slide no PowerPoint, porque vocês perdem o slide com facilidade, porque a fonte que você usou de vez em quando vai corromper em outro computador, não vai funcionar. Então, indico que use o Google Drive, tá? Mas se quiser deixar a apresentação mais criativa, mais chamativa, tem o Canva. Tem aplicativo, vocês conseguem baixar no celular de vocês, tá bom? Lucão, se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria antes de uma palestra? Caralho, que pergunta da hora, nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que eu voltaria lá naquele tempo onde eu literalmente não era verdadeiro comigo e falaria pra mim, tipo, velho, para de tentar agradar o público com a condição de se desrespeitar, sabe? A gente consegue ser respeitoso com o outro e agradar o outro sem se desrespeitar. É extremamente importante a gente ter esse tipo de cuidado. Eu passei por muito tempo, Mayara, tentando agradar as pessoas no palco e acabava me desagradando para fazer essa performance, sabe? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria lá naquela época e falaria para mim que eu posso ser gentil comigo e que eu posso ser verdadeiro com quem eu realmente sou, que eu não vou perder com isso. Quando eu decidi ser verdadeiro com quem eu sou no palco, eu perdi clientes, mas eu ganhei clientes muito mais legais, muito mais interessados e muito mais próximos de mim do que os que eu tinha naquela época. O esforço para fidelizar os caras no palco ficou totalmente diferente, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Adorei estar com vocês. Espero continuar contribuindo com a jornada de vocês.